Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Para você que está aí do outro lado. Você que está aí do outro lado, que está ouvindo mais uma mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, sua família, seus filhos, sua esposa. Que Deus venha sempre estar com vocês. Deus venha estar com cada um de vocês, em nome de Jesus. De Jesus. Eu fico pensando como hoje em dia, quantas pessoas hoje em dia estão chorando, quantas pessoas hoje em dia estão tristes. Eu fico pensando quantas pessoas hoje em dia estão desanimadas, quantas pessoas hoje em dia estão sem rumo. Eu fico imaginando hoje em dia quantas pessoas estão chorando, né? Chorando, estão aflitas. Quantas pessoas hoje em dia estão perturbadas, né? De coração, de espírito. Quantas pessoas hoje em dia estão decepcionadas com muitas coisas. O mundo, né? Como o mundo também. Porque o mundo é cheio de falsidade, enganos, mentira, arrogância, prepotência, vaidade, rebeldia. E isso também ajuda, né? Ajuda a ferir as pessoas. Quantas pessoas hoje em dia estão chorando hoje em dia? Por achar que aquilo deveria ser aquilo, na verdade era outra coisa. Estão tristes, desanimadas. Assim também esteve os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia Jesus Cristo ele foi confortar, né? Por eles ficar sabendo. O próprio Cristo ele falou para os discípulos: eu vou partir. Eu vou aonde eu vou, vocês não podem ir agora. Depois sim vocês podem ir. Mas agora vocês não podem ir. Depois vocês me seguem. Aonde eu vou, agora vocês não vão poder ir. Agora vocês não vão. E eles ficaram tristes. Como se fosse chorando por dentro. Desanimado. No Evangelho de João, abre a sua Bíblia aí no Evangelho de João. Leia comigo. Vamos meditar junto, eu e você. E esse livro do Evangelho de João foi aonde o próprio Cristo me ensinou como ser humilde de coração. Como viver nesse mundo. Como viver. E no Evangelho de João, no capítulo 14. Leia comigo. Diz que, né? Foi aonde eu aprendi muito junto com Cristo. Porque o Evangelho de João, né? No capítulo 14, é um capítulo espiritual muito. Aonde o próprio Cristo, eles nos confortam. Eles nos ensinam. Que quanto mais a gente está triste, ali é onde o próprio Cristo está presente na nossa vida. Lado a lado conosco. Principalmente, mais ainda, aqueles que creem em Cristo. Aqueles que confiam em Cristo. E quando a gente está triste, desanimado, aí o Cristo vem, né? Ou então o Consolador, ele vem e nos conforta, nos orienta, nos ajuda. Então olha aqui no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se turbe o vosso coração, quer dizer, não se preocupe. Creste em Deus. Né? Não tenhas medo. Não fique desanimado. Não fique desorientado. Não fique triste. Não chore.
Creste em Deus e também em mim. Isso aqui é o Cristo que está falando, o Cristo. Creste em Deus e também em mim. Será que ele falou, creste em Deus, em mim e no homem? Não, claro que não. Porque o próprio Cristo, ele sabe. Se eu e você confiar no homem, né? Então crer no homem, você vai ficar decepcionado todos os dias da sua vida. Se você vê hoje em dia, é o que mais tem hoje em dia, é pessoa decepcionada nesse mundo. Triste. Muitas delas não querem mais viver nesse mundo mais. Muitas delas querem tirar a vida. Estão pensando em tirar a vida. Porque não aguentam mais viver nesse mundo. Cheio de arrogância. Cheio da prepotência. Cheio da vaidade. A falsidade nem conta. Nem conta com a falsidade. Vê o que acontece no mundo hoje em dia. É os líderes. E grandes homens de Deus, né? Como se fosse debatendo um com o outro. Me diz uma coisa, você acha que dentro da Bíblia você já viu o próprio Cristo debatendo com outro homem de Deus? Me diz aí. Isso aí ajuda as pessoas a ficar mais tristes ainda. O evangelho não é para se debater. Não é. O evangelho de Cristo é para pregar, ajudar as almas a entrar no reino de Deus. Se você vê o mundo que está aí hoje em dia, o mundo é cheio de tristeza. O mundo já está triste. Cheio de dor. Cheio de tormento. Cheio de engano. O mundo dá só uma maquiagem para iludir, confundir o povo da terra. Só que o Cristo, ele é diferente. Ele é o bom pastor, que está no Evangelho de João, capítulo 10. O bom pastor, ele dá vida por cada um das suas ovelhas. Assim como eu, assim como você. E no Evangelho de João, no capítulo 14, o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele está confortando. Assim como eu e você. Né? Ele nos conforta, ele nos ajuda, nos orienta todos os dias da nossa vida. Né? Porque eu e você, nós somos mortal. Né? Somos um mortal. E nós vamos passar por várias tristezas também. O Cristo nem fala. Quantas vezes o Jesus Cristo ficou triste? Triste. Com o seu próprio povo. Por quê? Porque ele veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Aliás, receberam ao contrário. Batendo, bofeteando ele, cuspindo nele. Né? E fazendo outras coisas que deixou ele mais triste ainda. Mais triste. Se o próprio Cristo ficou triste, eu e você, como não vamos ficar nesse mundo cheio de tristeza, de dor, arrogância? Me diz aí. É a falsidade, a mentira, a prepotência, a falsidade. E aí? Só que o Cristo, ele sempre está nos confortando. Né? Só que nesse tempo aqui, né, quando o próprio Cristo estava falando com os seus discípulos, o Espírito Santo ele não estava na terra. Não estava. Senão o próprio Jesus Cristo ele tinha falado. Creste em Deus, em mim e no Espírito Santo. Mas ele não falou. Porque o Espírito Santo ainda não estava na terra. Senão, se o Espírito Santo, se ele estivesse na terra, o Cristo estaria falando assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Creste em Deus. Creste também em mim e no Espírito Santo. Né? Só que o Espírito Santo não estava na terra. Por isso ele falou, creste em Deus em mim, que sou filho de Deus. Olha no verso 2 o que diz, no verso 2. O próprio Cristo continuou ainda confortando eles.
Assim como ele conforta eu, conforta você quando nós estamos tristes. Olha o que diz no verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. O próprio Cristo falando das mansões celestiais. Das mansões celestiais. Essas moradas é as mansões celestiais. As mansões. Ele estava se referindo às mansões celestiais. Porque às vezes, né, eu que moro aqui nessa minha casa aqui, minha não, aluguel, né, que eu pago aluguel. Às vezes aqui, eu tenho que disputar quem tem que ficar dentro de casa, né? Às vezes é você também. Por ser muita gente. Às vezes os amigos vêm, às vezes o familiar, e a casa enche. Às vezes a gente tem que disputar quem é que fica dentro da casa, né? Quem que fica? Se é o chefe da casa, se é a dona da casa, né? A mulher. E às vezes a gente pensa assim. Só que nas mansões celestiais não é assim. Lá tem espaço para todo mundo. Porque quando Cristo ele falou, na casa do meu pai, na casa de meu pai há muitas moradas, as mansões celestiais. Às vezes, muita gente, né? Muita gente. Eu fico até pensando, né, que às vezes tem muitos profetas, né, por aí, que saem profetizando como um louco. Eis que Deus vai te dar uma casa. Onde está escrito isso? A única coisa que está escrito é as mansões celestiais, né? É onde o próprio Cristo quer colocar você. As mansões celestiais, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas hoje em dia querem pregar o evangelho de qualquer jeito, mas não prega do jeito que está escrito. Quantas pessoas hoje em dia estão precisando do verdadeiro evangelho? Quantos? Igualmente isso daqui, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas, sobre as mansões celestiais. As mansões. Olha, continuando aqui. Não, se não fosse assim, quer dizer, se não tivesse nada preparado para vocês, eu já teria dito, falou Cristo, né? Eu já teria dito para vocês. Olha o que diz aí, ó. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Quer dizer, o próprio Cristo falando para os seus discípulos, confortando eles. Porque o Cristo falou, aonde eu vou, vocês agora não podem ir. Vocês não podem me acompanhar. Mas depois, vocês podem me acompanhar depois. Depois. Mas eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Vou preparar um lugar. Preparar um lugar. Olha só que maravilha. Toma posse dessa mensagem aí, ó. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu preparar-vos um lugar, preparar tudo, eu virei outra vez. Eu virei outra vez. E quando ele falou que iria preparar as mansões, entenda uma coisa você. Hoje, estou falando hoje. Não é o passado nem o presente que é o futuro. O presente é hoje, o futuro que está para vir e nem o passado, falando hoje. Hoje mesmo, as mansões celestiais estão tudo preparadas. As mansões estão tudo preparadas. E os santos? Será que os santos estão preparados? Do jeito que eu vejo aí? Grandes homens aí de Deus se debatendo um com o outro? E o diabo sorrindo. Isso. Continua. Continua. Fica debatendo mesmo um com o outro. E dentro da palavra de Deus eu não encontro Jesus Cristo dando um esporro em ninguém. Dentro da palavra de Deus eu nunca vi Jesus Cristo dando um grito sequer, gritando com seus discípulos. Eu não vejo. Veja o mundo hoje em dia como é que tá. Me diz aí. Me diz aí. As mansões celestiais estão todas preparadas. E os santos? Será que os santos estão se preparando? Será que tem santo na terra hoje preparado para a volta de Jesus Cristo?
Porque as mansões estão todas preparadas. E como ele mesmo falou, como ele mesmo prometeu, e se ele prometeu, ele que vai cumprir, porque ele não é filho de homem da terra, de qualquer homem da terra, para ele mentir. Não é. Ele é filho de um Deus todo-poderoso. E quando ele fala, ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre. E aí? E quando as mansões celestiais já estão todas preparadas, eu fico imaginando agora, nesse exato momento, uma legião de anjos, como se fosse assim, todo ao redor assim, como se fosse um arco. Lembra de um arco-íris? O arco-íris como ele é assim, né? Eu fico imaginando agora uma legião de anjos daquele jeito, olhando para a terra, se preparando. O sinal da última trombeta. Eu fico imaginando nisso. Vê aí no versículo 3 aí para mim. Do Evangelho de João, capítulo 14, verso 3. Olha o que 3. Olha o que diz. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vírgula. Eu fico imaginando agora, né? Uma legião de anjos olhando para a terra. Olhando para toda a humanidade na terra. E eu fico imaginando também esses anjos só esperando a ordem. E o sinal da trombeta zoar, anunciando a volta do Cordeiro de Deus. A segunda volta do Cordeiro de Deus aqui nessa terra. Certo que ele não vai pisar na terra, claro que não. Claro que não. Mas ele vai ficar nas nuvens, com a legião de anjos. E quando Jesus Cristo, o Cristo, estiver nas nuvens, com a legião de anjos, o Cristo vai dar ordem para juntar os seus povos, seus escolhidos, o seu povo remido no sangue do Cordeiro. Eu fico imaginando também que quando Jesus Cristo vir, né? Aí começa o que mesmo? Quando Cristo vir, começa o que mesmo? Quando o próprio Cristo acabar a sua intercessão por mim e por você, porque ele está no céu, intercedendo por mim e por você. Quando acabar essa intercessão, né? Aí chega a hora dele vir. Chega a hora da última trombeta zoar. Aí quando ele vir, começa a contagem do milênio, dos 1000 anos. E aí? A contagem do milênio. E quando ele vir, eu fico imaginando agora, ali naqueles cemitérios, todos os cemitérios da face da terra. Aonde tiver um fiel, aonde os fiéis estiver dentro desses túmulos, dentro daquele cemitério, daquelas covas, né? Eu fico imaginando agora, na volta de Cristo, aqueles fiéis, aqueles túmulos se abrindo e os fiéis se erguendo. Se erguendo. Né? Eu fico imaginando também, quando Cristo vir, né? Eu fico imaginando os nossos parentes, aquele que morreu em Cristo Jesus, ressuscitando. Ressuscitando. Tudo isso por causa da volta do Cordeiro de Deus. Nossos parentes, nossos amigos, né? Aquelas pessoas que a gente amava. Aquelas pessoas que deixou saudade. Né? E aqueles que ficarem vivos serão arrebatados, fiéis. Somente os fiéis serão arrebatados pela segunda vinda de Jesus Cristo. Porque aqueles que não quiseram nada com Cristo, que recusaram o Evangelho, vão ficar para a terceira vinda de Cristo. E a terceira vinda é a descida da igreja, com poder e glória, junto com o Cordeiro de Deus. Lembra daquela terra, né? Aquela terra de Apocalipse capítulo 21. Acho que é 21 mesmo. Apocalipse 21 diz: um novo céu, uma nova terra. Essa é um novo céu, uma nova terra que vai vir pela terceira vez junto com Cristo. E na terceira vez,
Ai daqueles que não quiseram o evangelho. Ai daqueles que recusaram o evangelho. Ai daqueles que recusaram aquele folhetinho. Não tem aquele folhetinho que a gente às vezes vai evangelizar. As pessoas recusam. Aí a gente pergunta, você aceita Jesus Cristo hoje? Vai visitar nossa igreja? Vai receber uma palavra? Vai ouvir Deus falar contigo? Deus te confortar? Deus te chamar? E muitos deles recusam. Aí quando morre, fica no leito da terra. Aí na terceira vinda de Cristo, só tem uma condição. Eles são ressuscitados. Só para o inferno. Para o inferno. Acabou a sua chance. Quando a pessoa morre sem Cristo, acabou a chance. Acabou. Segue-se ao juízo. Por isso o próprio Cristo fala aqui de uma promessa. Que ele vai voltar. O que diz aí, ó? No Evangelho de João, capítulo 14, verso 3, diz assim: se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Quer dizer, ele está aqui falando de uma promessa. Aqui uma promessa do qual o próprio Cristo falou. Quando ele ainda estava na terra com seus discípulos. Aqui ele estava falando para os seus discípulos. Hoje ele está falando comigo e com você. Comigo e com você que está aí do outro lado. Só que quando ele fala, quando ele voltar, quando ele vir, ele levarás eu e você. Para que aonde ele estiver, esteja eu e você. Isso é um privilégio grande. Isso é uma honra. Estar onde Jesus Cristo estiver, aonde ele for, né? A gente está lado a lado com ele. Isso é um privilégio grande hoje em dia. Isso é um privilégio, uma honra, uma maior honra. Um ser vivente, um ser vivo, um mortal, igualmente eu e você, tem de estar lado a lado com Cristo. Lê aí. E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez, levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, olha só, onde eu estiver, esteja vos também. Quer dizer, vos quer dizer vocês também. Eu, né? E você. Aonde Cristo estiver, esteja eu e você hoje. Pensa nisso. Isso é um privilégio grande. Isso foi... Eu me lembro quando o Cristo, né, palestrava comigo lá no meio da roça. Lá no meio do mato. Lá no meio do mato. O próprio Cristo palestrava comigo. Quando eu estava trabalhando com meu pai lá no meio da roça, né? Chovendo, eu cheio de lama lá, todo lameado, né? E o Cristo palestrando comigo. Chegou a chorar, chega a sair aquelas lágrimas, e ele dizendo para mim: filho, aonde eu estiver, filho, você vai estar comigo. Não importa o problema, não importa as dores que você vai passar na terra, suporte, lute. E o próprio Cristo me ensinando a sua palavra ali. Porque naquele tempo, eu era doido para me ganhar uma Bíblia naquele tempo. Ninguém me dava uma Bíblia. Ninguém me dava uma Bíblia. Chegou, eu chorava naquele tempo. Chorava. Aí teve um tempo, né? Quando eu morava no interior da minha cidade, que eu sou cearense, né? Quando eu morava no interior da minha cidade, que hoje os meus pais moram na cidade. Quando eu morava no interior, eu me lembro que uma mulher deu um livro só do Evangelho de João. Só o livro do Evangelho de João. E esse livro fazia anos e anos, ó. Anos e anos. Aí a minha mãe recebeu esse livro do Evangelho de João. E ela foi e guardou. Eu não sei qual foi o propósito dela, tem guardado aquele livro do Evangelho de João. Só que quando eu fui morar na cidade, grande, aí Deus começou a falar comigo, palestrar comigo, falar comigo no meu coração. Até em sonho Deus falava comigo, né? Falava comigo. Eu fico imaginando, né, que hoje de manhãzinha, quando eu trouxe aquela mensagem, né, onde Deus falava com Samuel em sonho, em visões. E agora estou me lembrando de novo. Deus falava comigo: filho, eu vou mudar a sua história.
Filho, eu vou mudar toda a sua história. Vou mudar. Venha para mim. Aceite eu como o único Senhor e Salvador da sua alma. Se você fizer isso, eu mudo a sua história. Se você fizer isso, eu mudo a sua família. Se você fizer isso, vim para mim, eu mudo tudo. Eu mudo tudo. Mas eu vou falar, teve uma vez que eu falei, né? Como eu vou falar? Como é que eu vou falar com a humanidade? A humanidade cheia de orgulho. A humanidade cheia de prepotência. Vê aí, Senhor. Não se preocupa. Eu também me lembrei, né, que o próprio Moisés também falou um dia no Monte Sinai. Quando o próprio Moisés estava palestrando ali com Deus, né? Aquela sarça ardente. Lembra daquela sarça ardente? Que o próprio Deus falava com Moisés, né? E quando o próprio Deus falava com Moisés, né? Quando o próprio Deus falava com Moisés, o próprio Moisés falou naquele dia, o próprio Moisés falou, mas Senhor, como vou falar? Eu não sei falar. Moisés, não é tu que vai falar, Moisés. Eu é que vou falar, só abre a boca. Assim foi o próprio Deus falou comigo naquela época, naquele tempo. Não se preocupa, filho. Eu é que vou te usar, eu que vou falar por tu. É eu. Eu é que vou falar. Mas como é que eu vou fazer, Senhor? Não, só vem para mim. Porque na minha seara é grande, a minha seara é grande. Só que os que têm na minha seara, que trabalham para mim, muitos deles vão se corromper. Vão se corromper. Né? O próprio Cristo falando comigo. Muitos deles vão se corromper, vão vender a minha palavra, vão se enriquecer através da minha palavra, vendendo, fazendo coisas que não vão me agradar. Mas seja humilde, sirva a mim, ouça sempre as minhas palavras. Mas Senhor, eu só fiz até a sexta-feira. Como eu vou entender essas escrituras? Não se preocupe. As minhas palavras, eu vou só revelar para ti. Tudo isso aqui é revelado. Eu vou revelar para ti. E tu vai falando. Né? Tu vai falando. Porque já que eu, naquele tempo, naquela época, quando eu estudava, eu larguei meus estudos para me ajudar a minha família. E eu parei na sexta série. E hoje, para quem tem só o estudo até a sexta série, hoje em dia é analfabeto. Então, tudo isso aqui é revelado. Eu não tenho estudo para me explicar sobre isso aqui. Não tenho estudo. Então, olha só, diz aqui, ó. No Evangelho de João, capítulo 14, no verso 3, diz assim: e se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vos também. Isso está falando de uma promessa. Que ele vai vir, que ele vai levar eu e você, e aonde o Cristo estiver, vai estar eu e você também, junto com ele, lado a lado, junto com ele. E aí? Isso é um privilégio grande, uma honra grande. Uma honra grande. Olha no verso 4 aí agora, no verso 4. Mesmo vocês sabem para onde eu vou, e conheceis o caminho. Cristo falando ainda. Vocês sabem para onde eu vou. Cristo falou com os seus discípulos. Vocês sabem para onde eu vou. Vocês sabem qual é o caminho e aonde eu vou. Só que Tomé falou o seguinte: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos qual é o caminho. Olha o que diz aí no verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Ponto de interrogação. Isso foi Tomé. Tomé interrogou o Cristo e perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Como nós sabemos o caminho? Eu fico agora imaginando, né? Tomé andava com Cristo, viu os milagres do qual o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Certo que Tomé talvez não estava lá naquele lugar aonde o próprio Cristo, né, transformou água em vinho. É bem provável o próprio Tomé
dele não está lá. Não teve lá, talvez, né? Mas só que ele talvez ficou, mas ele ficou sabendo que o próprio Cristo transformou água em vinho. Água em vinho. E mesmo assim Tomé viu o paralítico andar, viu o cego enxergar, surdo ouvir, morto sair dentro de um túmulo. Depois de 4 dias, já com o 4º dia. E aí? Sair de dentro do túmulo, intacto, perfeito. Né? Ainda viu mais ainda, mais coisa ainda. Só que o próprio Tomé não sabia que Jesus Cristo era o caminho. Andava com Cristo, via todos aqueles acontecimentos, todos os milagres. Só que ainda mais, ele não sabia que Jesus Cristo era o caminho. E aí? Quantas pessoas hoje em dia estão dentro da casa de Deus hoje? Ainda não sabe o caminho. Né? Não sabe o caminho. Quantas pessoas hoje em dia? Sabia disso? Tem gente que entra dentro da casa de Deus, não se dedica a saber, não busca a Deus, não se dedica de corpo e alma, não se entrega de corpo e alma a Cristo, só vai para a igreja como se fosse só para ir para a igreja. Mas quando sai, sai do mesmo jeito. A pessoa não se entrega, não ouve a mensagem de Deus. Quando sai, se pergunta: qual foi mesmo a mensagem do qual o homem de Deus falou? Sei lá. Eu acho, não tenho certeza, eu acho. Eu acho que foi no livro tal, capítulo tal, versículo tal, eu acho que foi. Olha só, tá vendo? É comum hoje em dia as pessoas tá assim. Tá assim. E mais hoje em dia as pessoas, né, não quer pregar mais, mesmo o evangelho do jeito que está escrito. Não quer. As pessoas, né? Se você vê hoje em dia, é uma tal de uma doutrina da prosperidade, a doutrina da prosperidade. Eu não sei onde tem isso na Bíblia. Não sei. Porque a doutrina de Jesus Cristo era outra. O foco de Jesus Cristo era as almas. Não quer saber de prosperidade. Porque o próprio Cristo, ele é a riqueza. Ele é o tudo. Ele é tudo enquanto é Jesus Cristo. Ele é tudo na nossa vida. Tudo. Só que as pessoas hoje em dia só vai dentro da casa de Deus como se fosse só para buscar a bênção. Buscar o quê? A bênção. Não vai nem para buscar Deus, não. Entenda uma coisa. A bênção sem Deus não é nada. Se torna em nada. Em nada. Porque Deus é dono de tudo, do ouro e da prata. Então busque a Deus. Se você buscar a Deus, está buscando tudo. Tudo. Olha aí, Tomé. Tomé não sabia nem para onde ia mais. Olha aí. Só que no verso 6, agora no verso 6, o Cristo vai falar com Tomé. Tomé, Tomé. Eu estou há tanto tempo, Tomé, contigo. E tu comigo. Tu não sabes ainda qual é o caminho, Tomé? Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai não, porque eu já ouvi tantas pessoas dizer aí, tanto pregador dizer, ninguém vai, que história é essa, rapaz? A Bíblia, a palavra de Deus tem que ser pregada do jeito que está escrito. Do jeito que está escrito. Do jeito que está escrito. Olha o que diz aqui. Leia comigo então. No Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, olha só, está dizendo aqui, ninguém vem, não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai. Quem é esse Pai? É Deus. Se não por mim. Quer dizer, que Jesus Cristo, ele é o caminho. Se o próprio Cristo falou que ele é o único caminho, é porque se existe, se o próprio Cristo falou para eles, eu sou o único caminho, é porque vai existir vários caminhos ainda. Vai existir vários caminhos ainda. Se o Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Quer dizer, se existir outros caminhos por aí, nesse mundo, nesse século,
Se existem outros caminhos que não seja Jesus Cristo, são tudo becos sem saída. São tudo caminho que te leva ao inferno. São todos caminhos que te levam à perdição. Porque o único caminho verdadeiro se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o único caminho. Se existem outros caminhos aí, são tudo becos sem saída. São tudo caminho que leva à perdição, que leva ao inferno. Entenda isso, você. Entenda isso. O único caminho é esse. Não existe outro. O único caminho é Jesus Cristo. Se você quer entrar nas mansões celestiais, o caminho é Jesus Cristo. Se você quer conseguir a sua salvação, o caminho é Jesus Cristo. Se você quer ir para o céu, o caminho é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Se você quer conseguir tudo e quanto na sua vida, o caminho é Jesus Cristo. Não existe outro. O caminho é Jesus Cristo. Vê hoje em dia? Vê o que tem no mundo hoje em dia. Tantos caminhos. Tantos ensinamentos errados. Mas só nenhum contém a salvação. Nenhum tem a vida eterna. Se você seguir a Jesus Cristo, o único caminho, você tem a vida eterna. E a vida eterna está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo é eu e você, toda a humanidade é o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça. Quer dizer, não morra, não sofra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Tá vendo? A vida eterna. A vida eterna em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Vou ler mais um versículo aqui. Mais um versículo aqui para terminar. Olha o que diz mais aqui no verso 7. Se vós me conheceis, se vocês me conheceis, a mim, também conhecereis meu Pai. Já desde agora o conhecereis e tem visto. Quer dizer, o próprio Cristo estava querendo dizer que o Pai estava no Cristo e o Cristo estava no Pai. Quer dizer, que o Pai e Filho eram um só. Pai e Filho era um só. Só que agora, olha o que disse aqui agora Filipe. Você conhece Filipe? Filipe era um dos apóstolos de Cristo. Um dia, o próprio Filipe, recebeu tanta unção, que quando Filipe entrava na cidade, já tinha demônio lá do outro lado já se manifestando da cidade. Deus deu tanta unção a Filipe que quando o Filipe entrava na cidade, já tinha demônio lá do outro lado se manifestando. De tanta unção que o Filipe recebeu. Só que Filipe aqui, vamos ver o que foi que Filipe falou? Olha que Filipe andava com Cristo, assim como Tomé também andava. Olha o que disse agora. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Quer dizer, aqui foi Filipe que agora interrogou o Cristo. O próprio Filipe agora pergunta para o Cristo. Cristo, Senhor, mostra-nos o Pai. É a única coisa que nos basta. Mostra-nos o Pai, então. Olha só. Filipe andava com Cristo. Via o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo muitos milagres através do Pai. Via muitas coisas. Via servo mesmo de nascença enxergar. Servo enxergar. Só que aqui ele já estava como se fosse duvidando de Cristo, duvidando de Jesus Cristo. O próprio Filipe duvidando. Se tu mesmo falou que
que o Pai estava contigo, se tu estava com o Pai está em tu, então nos mostra o Pai, então. Nos mostra. Se tu mesmo está dizendo que o Pai está contigo, então nos mostra o Pai. O próprio Filipe falou isso. Só que aquele estava duvidando de Cristo. Duvidando. Duvidando de Cristo. Ele estava duvidando que o Pai não estava em Jesus Cristo. Que o Pai não estava com Jesus Cristo. E nem o Filho, que era Jesus Cristo, não estava com o Pai. Isso estava duvidando. Isso é uma dúvida. Filipe estava duvidando de Jesus Cristo. E entenda uma coisa, duvidar de Cristo é pecado. É pecado. Duvidar de um Deus. Duvidar de Jesus Cristo. Ele que tem todo o poder. Ele que tudo e quanto foi feito por causa dele. E aí? Olha o que diz mais aí. Olha no verso 9 aí agora. Disse-lhe Jesus: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, quer dizer, contigo, e não me tendes conhecido. Vírgula. Eu fico imaginando agora quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus. Quantas pessoas vai para dentro da casa de Deus, mas não tem Cristo, nem conhece a Cristo. Quantas pessoas hoje em dia está dentro da casa de Deus, talvez já é velho no evangelho, né? Velho, mas mesmo assim, nem conhece a Cristo. Nem conhece. Todos os dias está na casa de Deus, todos os dias vai buscar a Deus, todos os dias está lá, mas não conhece a Cristo. Não sabe que o Pai está com Cristo. Porque a primeira coisa que o Pai fez foi o Cristo. Foi o Cristo. Seu filho. Um único filho. Depois veio as outras coisas, foi criado através do Cristo. Tudo e quanto. Os anjos foi por causa do Cristo. Os querubins foi por causa do Cristo. O serafim também. Tudo através do Cristo. E aí? Só que aqui agora, o próprio Cristo agora estava falando com Filipe. Filipe, eu estou há tanto tempo contigo, convosco, Filipe. E você ainda não me conhece? Olha o que diz aí. No Evangelho de João, capítulo 14, no verso 9, diz assim, o próprio Cristo falando com Filipe. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Ponto de interrogação. Quem me vê, quem me vê a mim, vê o Pai. Tá vendo? Quem vê o Cristo, vê o Pai. Né? O próprio Jesus Cristo falando ensinando Filipe. Olha, quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, Filipe, mostra-nos o Pai? Como diz tu, mostra-nos o Pai, se o Pai está em mim e eu estou no Pai? O próprio Cristo falando. É comum hoje em dia as pessoas duvidarem. Duvidar ainda. Por mais que tempo está dentro da casa de Deus, mas ainda duvida. Mas ainda não está confiando completamente em Cristo. Não está crendo completamente em Cristo. Sabia disso? Aprenda uma coisa, vocês. Nunca duvide de Cristo. Nunca duvide da palavra de Deus. Olha no verso 10, para terminar, no verso 10, só para terminar. Não crês tu que eu estou no Pai? Falando com ele, com o Filipe ainda. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ponto de interrogação. O próprio Cristo agora estava interrogando o próprio Filipe. Filipe, tu não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, Filipe? Olha, continuando mais ainda aqui. A palavra que eu vos digo, agora o Cristo falando agora. Falando com eles agora. Eu fico imaginando falando com eles, né? Que eles estavam ali, todo mundo e tal. Falando com o Filipe agora aqui, A palavra que eu vos digo,
Não digo de mim mesmo, quer dizer, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que estás em mim é quem faz as obras. Tá vendo só? O Pai que está em mim é quem faz a obra. Quer dizer, todos esses milagres, né? Todo esse sobrenatural é meu Pai que faz tudo e quanto, que faz o servo enxergar meu Pai, né? Tudo através de mim, o próprio Cristo falando, né? Essas palavras que o próprio Cristo falando, essas palavras, Felipe, que está sendo dita aqui, tudo e quanto, essas obras, não é eu que faço, Felipe, é meu Pai que faz. Meu Pai. E olha que ali era um amor lindo entre pai e filho ali, um amor lindo. O próprio Cristo, Jesus Cristo, ele falava, tudo enquanto é meu pai que faz, tal, que lindo. Era um amor lindo entre pai e filho, era um amor lindo ali. É, amor lindo. E o próprio Cristo estava falando para Felipe, essas palavras aqui não é eu que digo. Essas obras não é eu que faço. Esses paralíticos que andam não é eu que faço, é meu Pai. Esses surdos aí, que ouvem, não é eu que faço essa obra. Não é eu que faço o surdo ouvir, é meu Pai. O próprio Cristo falando. E além do mais, esses cegos aí que enxergam, não é eu que faço, Felipe. É meu Pai que faz, Felipe. O Cristo falando. É. Lembra, Felipe? Então, eu imaginando também agora, o próprio Cristo falando agora para Felipe também, daquele de Lázaro. Lázaro estava quanto dia mesmo dentro de uma tumba, morto? Né? 4 dias. Carne fedendo, carne podre. Só, Felipe, eu fico imaginando, né? O próprio Cristo falando. Aquela obra ali, não foi eu que fiz, foi meu Pai, Felipe. Foi ele mesmo que fez aquele morto ressuscitar. Vim para fora intacto. Perfeito. Devolver a vida ao morto. Ali é meu Pai que faz, Felipe. É. E ali o próprio Cristo estava explicando para Felipe, para ele parar de duvidar. Porque de Deus não se duvida. Com Deus você confia, você crê e põe a fé nele. Se você pôr a fé em Cristo, ele muda a sua história, a sua vida. E você vai crescer. Você vai ser mais do que um bem-aventurado na presença de Deus. E bem-aventurado é o que mesmo? Feliz, não é isso? A tradução de bem-aventurado quer dizer feliz. Então você vai ser mais do que feliz na presença de Deus, junto com Deus, lado a lado com Deus. Se você para duvidar e confiar, pôr a fé nele e sempre colocar ele em primeiro lugar, que é um dos mandamentos de Deus. Amarás o Senhor de todo o teu coração. Quer dizer, colocar Deus sempre em primeiro lugar, em primeiro plano. E ele será contigo até o fim do mundo. Ele estará contigo até as confirmações, século após século. Ele estará contigo todos os dias da tua vida. Ele será contigo até o dia que o próprio Deus falar, basta para ti na terra. E ele será contigo até o fim do mundo. Até as confirmações do mundo. Até o fim do mundo. Ele será contigo. Guarda essa mensagem. E agradeço a todos aí que estiveram aí. Toma posse dessa mensagem. Porque essas palavras que têm poder para mudar a sua vida. Ela tem poder para restaurar toda a sua vida. Então, quero agradecer a todos aí que ficaram aí me ouvindo, né? Ouvindo essa linda mensagem da palavra de Deus. Toma posse dessa mensagem. Compartilha. Porque tem muitas pessoas precisando dessas mensagens, dessa palavra. E seja um compartilhante da palavra de Deus. Ajude essas palavras socorrer outras pessoas que estão precisando. Amém? Agradeço aí a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, que se eu for falar o nome de um por um aqui, né? Porque tem muitos aqui. Vou terminar, já são 11h44 e se eu for falar vai virar mais do que vigília, né? Então agradeço a todos aí, fique na santa paz, que Deus abençoe, amém? Que Deus venha sempre estar com vocês, abençoando, guardando, protegendo, né? Guarda a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. E que Deus abençoe a cada um, que Deus venha estar com cada um de vocês, em nome de Jesus. De Jesus. Amém. Graças e paz.